E aí, minha gente, tudo bem? Eu sou a Belle Félix e estamos aqui em mais um episódio em que vou bater um papo aqui com vocês sobre um quadrinho que eu achei bem legal, que eu achei bem interessante, que eu vi aqui tipo, achei aqui um negócio que eu quero falar sobre esse quadrinho. No episódio de hoje, eu quero falar de Degenerado. Episódio de hoje. É um episódio isso aqui, gente, porque bem-vindos ao Belly Show, né? Parece um seriado. No vídeo de hoje, a gente vai falar... No vídeo de hoje, eu quero falar de Degenerado, da Chloe... E eu vou ter que pescar aqui o sobrenome dela. Da Chloe Cruchot. Sobrenome francês, não sei se nem estou falando direito. Beth, me ajuda aqui, Beth. Beth, minha irmã, né? Da Chloe Cruchot. E Degenerado, no caso, ele é baseado em um livro... que, ai meu Deus do céu, eu realmente hoje aqui vou ter que testar todos os meus franceses possíveis e imagináveis que eu nem sei se eu tenho. Ele é baseado no livro La Garçonne et l'Assassin, de Fabrice Virgile e Daniel Woodmont. A pronúncia ficou bonitinha, se tá correta aí são outros 500. Mas antes de eu falar desse quadrinho, já também queria avisar aqui pra vocês, por favor, curtir o vídeo, assinar o canal e compartilhar, porque isso sempre ajuda para que o vídeo continue, para que o canal continue crescendo. E também para você ligar o sininho, porque, né, às vezes o algoritmo não vai querer te oferecer uma novidade. Então fica mais fácil aí se você assinar o sininho, para aí você já saber que quando sair sempre um vídeo novo. Dessa vez eu acho que teremos a participação especial de Salem, que está devidamente ronronando aqui no meu colo. Vamos ver o quanto que ele vai aprontar. Mas enfim, em 2019 a editora Nemo lançou Degenerado. E já com essa capa eu já fiquei tipo assim, caramba, eu quero ler isso. Mas ao mesmo tempo eu fiquei tipo, essa capa não é meio estranha. Eu já vi isso em algum lugar. Eis que eu tinha já esse quadrinho. Ai, eu tô sem mão. Eu já tinha esse quadrinho, mas essa daqui é a edição francesa, que saiu pela editora Centre... Nossa, eu não sei falar Centre em francês. Centre National du Livre. O du Livre, pelo menos, acho que eu tô falando bonitinho. Essa edição aqui, ela é capa dura. A edição da Nemo, ela é brochura. Não faz barulhinho. Tem uma lombada arredondada, que acho que assim vai dar pra ver melhor. E é maior do que a Nemo, que a Nemo ela tem um tamanho próprio dela. Então todos os livros são do mesmo tamanho. Mas a diferença não é tão grande assim não, tá? Então não se perde tanto. Uma outra diferença que tem é que a da Nemo, o papel dela vai ser em pólen. Como vocês podem ver, dá uma absorvida maior nas cores. E a versão francesa, ela é em couché meio fosco, eu acho. Apesar de ter muito reflexo. E é um couché com uma gramaturazinha alta, porque dá uma sensação de que a versão é diferente. Tem uma coisa que eu... Tem algo no livro diferente do francês pro nacional, que eu senti muita falta e que eu fiquei tipo meio impressionada, que é o seguinte. Na edição francesa, tem só... Aqui nós temos as guardas em vermelho. Acabou a história, acabou a história. Eu não vou vir aqui pra vocês, pra, enfim, não dar muito spoiler. Apesar de que essa cena daqui praticamente não tem spoiler. Acabou a história, acabou a história. Já a versão nacional, pode não ser capa dura, mas ela tem uma orelha que ajuda bastante na edição, pra não danificar. A guarda... Que curioso. A guarda aqui ela vai ser diferente, vai ter esse desenho. E na versão nacional nós temos extras. E são extras bem bons, que eu estou aqui procurando para mostrar para vocês. Tá? Que são esses extras aqui. São extras ilustrados. E que são trechos do diário de uma das personagens da história, em que o advogado liberou. Esses extras não tem nessa versão aqui francesa, e eu achei que esses extras eles adicionam bastante a história para dar um contexto, meio que para dar uma continuidade, para dar uma imersão ainda maior à história que a gente acompanha aqui em Degenerado. Tá, mas então do que fala Degenerado? Era uma vez em 1910. E se você já passou, sei lá, acho que talvez da segundo ano, do primeiro ano, não me lembro mais. Primeiro ano do colegial, gente, da minha época. Acho que hoje em dia já deve ser o quê? Oitavo ano? Não sei. Você sabe que em 1910 a gente estava passando ali pela
Primeira Guerra Mundial, né? Estávamos perto ali da Primeira Guerra Mundial na Europa. Esse livro se passa na França e tem um casal, Paul. E tem um casal, Paul e Louise, que eles têm 17 anos, mais ou menos, né? Não são maiores de idade nem nada, são jovens. E eles, como todos jovens, um se apaixona pelo outro, né? Tá naquele momento de você começar os galanteios e as paqueras. E muito provavelmente também já casar e ter filhos, porque as coisas aconteciam num outro ritmo em 1910. Pensa que isso tem 100 anos, meu Deus do céu. Se apaixonam, decidem se casar, porque se amam muito, só que eles, no quadrinho especificamente, casou, o bro já vai ali para a Primeira Guerra Mundial. Ele queria ir, ele não queria ir, porque você nota que ele é meio bom vivant, que ele gosta das coisas boas da vida, mas ele tem que ir pra Primeira Guerra. Primeira Guerra é um troço horrível, todas as guerras são simplesmente horríveis, mas a Primeira Guerra Mundial, ela ficou muito marcada pela deformação que ela entregou aos seus soldados, porque foi uma guerra conhecida pelo uso das trincheiras, ou seja, aqueles locais em que eles eram cavados para os soldados ficarem ali e poder trocar tiro com outro país, com o país adversário. E ele também foi conhecido por ser extremamente insalubre, por não ter como chegar comida a esses soldados e a ter um vasto uso de novas tecnologias bélicas, novos usos de bombas, novos usos de armas. E essas bombas levando a pessoas a perderem olhos, perder braço, perna. Então essa coisa de trazer a deformação para esses soldados, inclusive enquanto eles estavam em guerra. E o Paul, como um cara que é bom vivant, mas ainda assim era um cara que estava galgando um caminho dele ali na primeira guerra, porque ele tinha muito como um foco de vou matar os adversários e vou voltar para casa, vou voltar para minha belíssima mulher, a quem eu quero pegar várias e várias vezes e a quem eu estou apaixonado. Só que como ele é um cara meio esperto, ele vai galgando cada vez mais confiança. E ele tá vendo que aquilo ali não tá acabando, aquele terror não tá acabando, até que ele vê então uma oportunidade de conseguir ir pro hospital e de lá ele termina fugindo. Fugindo do hospital, ele vai ter que se esconder, porque afinal de contas, se você foge da guerra, você termina se tornando um desertor e a partir daí o Estado então poderá lhe dar uma pena que você ou vai ficar preso pro resto da sua vida ou então você vai morrer. É sempre uma pena assim muito bizarra, exatamente para você não ter uma opção em relação à guerra. A guerra você luta, acabou. Não tem mais opção, você vai ter que ir e se vira. Então ele vai ter que ficar escondido para que ninguém saiba que ele está ali. E uma forma que a mulher dele, no caso a Louise, acha para que ele possa, sei lá, ir na esquina comprar um pão, porque também já tava ficando maluco, né? Você passa lá um tempão na guerra, depois você passa mais um tempão preso num quarto, num cubículo. Ela trabalhava como costureira, ganhava super mal. Ela ia ter que manter ele, manter ela. E o que ela ganhava também na pensão de soldado era, tipo, ridiculamente bizarro. Então eles moram num cubículozinho, ele já tá ali surtando com todos os terrores da Primeira Guerra Mundial ali na cabeça dele. E aí ela fala, tu se veste aí com minha roupa e vai lá comprar o vinho que você tanto quer. Acontece uma cena de uma discussão de casal aí. No que ele se veste, ele vê ali a liberdade dele. Pronto, é assim. Vestido de mulher, ninguém vai me reconhecer como Paul. Sabe, eu posso ser outra pessoa, eu posso ser quem eu quiser. E aí, então, ele cria essa persona da Suzanne. Aí a mulher dele, Louise, fala assim, você quer realmente ser a Suzanne? Tudo bem, vamos então te transformar em mulher. E fazem toda uma transformação. Tira os pelos faciais dele, ajeita a postura, ajeita o cabelo, sabe? Faz toda uma transformação que a gente vê muitas vezes ou em pessoas, ou em travestis, ou em drag queens, ou em transgêneros também, mas ali começou pra ele como uma espécie de uma liberdade, de ele não ser mais quem ele era, que naquele momento seria bom ele não ser Paul, mas ser a Suzanne, e poder andar novamente na rua, poder novamente sentir o vento na cara, poder estar passeando pelas florestas, poder beber um vinho, sabe? Poder fazer outras coisas além de ficar naquele quarto dele. Porém, à medida em que ele vai vivendo essa vida de Suzanne e ele vai tendo descobrindo determinados prazeres como uma mulher, ele vai gostando daquilo ali. E esse gostar é que começa a criar então uma confusão na cabeça dele. Ele realmente termina criando uma outra pessoa além do Paul. Só que a questão dele ser o Paul e dele ser... Eu tô realmente muito trocando os nomes Paul, blá. Não achei que
Paul iria me dar tanto problema para pronunciar na minha vida? A questão é que ele tendo essa persona, Paul, que é ele quem se entende, ele tendo a pessoa do Paul na guerra, tudo aquilo ali que ele viveu, que é algo que não dá para você mais separar de si mesmo, e ele tendo a vivência agora da Suzanne, e ela vai ter várias vivências como Suzanne, ele vai ter várias vivências como Suzanne, inclusive vivências sexuais. Ele vai começar a descobrir outros prazeres e outras formas e outras pessoas que ele vai começar a achar aquilo ali muito interessante. E tem um determinado momento em que ele deixa de ser Suzanne, em que ele não precisa mais ser ela, vai ser novamente mais uma chavinha ali que vai virar na cabeça dele e que vai deixar ele meio confuso. Ok, fiz um grande resumão com um pouco de spoilers, mas por que eu queria chegar até esse ponto? Porque Degenerado, ele vai começar a trazer fatos e informações que vão contribuir para uma conversa sobre 4 fatores que definem a gente atualmente. Que seriam, e aqui eu vou dar uma pescadinha, tá? A identidade de gênero, a orientação sexual, o sexo biológico e a expressão de gênero. Porque muitas vezes quando a gente tá falando assim, ele gosta de se vestir de mulher, rola muito essa confusão para algumas pessoas que não são introduzidas a esse assunto sobre sexualidade, acha que muitas vezes é uma coisa de que, só é homem ou mulher, sabe? Você só pode ser ou só homem ou você pode ser só mulher. Ou tipo, se você se veste de homem, então necessariamente você gosta de homens. Ou se você se veste tão como um homem e você se entende, sabe? Se entende como mulher, então quer dizer que você vai querer então só ter relacionamentos com mulheres, umas coisas assim bem deterministas, só que é muito mais plural do que aquilo ali. Porque Degenerado vai trazer essa conversa, e ele também vai trazer uma conversa um pouco mais, não tão escrachada talvez, que é o papel também do homem e da mulher na sociedade. Acho que eu vou começar primeiro com essa questão do papel do homem e da mulher na sociedade, porque acho que vai ser um pouco mais fácil. Porque à medida em que o Paul, ele tá vivendo como a Suzanne e ele não consegue prover para casa, você vê que o papel do homem da casa, da forma como a nossa sociedade entende atualmente, é da Louise. Porque a Louise é quem sai todos os dias para trabalhar, passa o dia inteiro fora trabalhando, de noite ainda tem que fazer o trabalho, às vezes, mais pegar um outro trabalho extra para conseguir sustentar eles dois. Enquanto que a Suzanne, ela vive, teoricamente ela deveria cuidar da casa, mas isso tem uma discussão que não existe no quadrinho, mas ela vive às custas da Louise. Ela vive, tipo, uma vida meio bon vivant, e bebendo, e se divertindo, e indo pra orgias. Então, tipo assim, o homem da casa é como se fosse a Louise. Porém, como ela é criada como mulher, na cabeça dela, ela ainda tem essa coisa meio de subserviência à Suzanne. Porque a Louise, ela ainda vê como Paul, ela não vê como Suzanne. E isso é algo que Paul, em determinado momento, vai brigar muito com ela. Porque ele não quer que aquela farsa dele, aquilo ali, acabe. Porque se acabar, ele poderá ser preso, poderá inclusive morrer, caso ele seja pego pelo Estado. Mas, sempre que a Louise chama, sem querer ali de Paul, ele fala Suzanne, Suzanne, e ele tem, tipo, muitos rompantes de raiva. E é muito interessante ver essa crise que ele vai tendo dentro dele. De tipo, eu não sou mais o Paul, eu sou a Suzanne, você vai me chamar de Suzanne de todas as formas. E aí esses papéis começam a ficar meio, sabe, sai ali do preto e do branco e vai ali pro cinza, né? Começa a ficar uma coisa assim já mais estranha, aquele limite começa a ser ultrapassado e você já não sabe mais muito bem delimitar aquilo ali. Então eu vou chegar aqui numa parte que é um pouco mais complexa e eu vou quase botar aqui um óculosinho para poder fazer uma certa explicação sobre os 4 fatores de sexualidade que eu tava ali falando no início. E que eu estou aqui nomeando como fatores de sexualidade por a falta de um termo melhor que eu saiba, certo? Então eu vou começar pela identidade de gênero, que teoricamente é o mais simples. Identidade de gênero é como você se vê. Então, por exemplo, eu como mulher, eu me vejo como uma mulher e eu me entendo como uma mulher. Assim como eu nascendo como uma mulher, eu posso também me entender como um homem. É a minha identidade. E apenas eu posso definir essa minha identidade. Mas ninguém. Ninguém na sociedade poderá falar: você nasceu mulher, então você tem que ser mulher. Não. Apenas a pessoa ali entende sua identidade. Inclusive porque também algumas pessoas não se entendem nem apenas como mulher ou nem apenas como homem.
mas se entendem como um gênero fluido. Se entendem ali no meio do caminho. E é como essa pessoa se entende e está tudo bem. Tá? Então a gente tem depois a orientação sexual. Então, a pessoa pode ser hétero, no caso quando ela sente uma atração sexual pelo sexo oposto. Ela pode ser gay ou lésbica, que é quando ela sente uma atração sexual pelo mesmo sexo. Ou então ela pode ser outras nuances aí, como por exemplo pansexual, que ele vai se entender tanto pelo mesmo sexo, como ele também vai se entender pelo sexo oposto, como ele também vai sentir atração, eu falei entender, desculpa, como ele também vai sentir uma atração por pessoas que são, por exemplo, gênero fluido. Não precisa definir qual é a identidade sexual da pessoa para ela sentir uma atração, ela sente atração pela pessoa. Temos também o bissexual, que ele sente atração pelo sexo oposto e pelo mesmo sexo. São várias categorizações, mas você vê que são categorizações que meio que facilitam. Podem causar um certo estranhamento inicial, talvez por ser muita informação e por talvez você estar entrando em contato com essas informações, e está tudo bem. Elas existem. Então até agora eu já falei de 2 fatores. Uma é a identidade, que é como você se identifica, como você se vê, e o outro é a orientação, que é pelo que é que você sente desejo. A partir daí a gente então tem o sexo biológico, que é como você nasceu. No caso, aquela questão do XX, do XY. Esse daqui é o que eu menos sei, então não vou falar muito, para não falar muita besteira. E a 4ª categoria é a expressão de gênero. Como o nome já diz, é como você está se expressando. Então, por exemplo, eu poderia ser uma mulher, nasci como mulher, me entendo como mulher, mas eu gosto de me vestir como homem. É o caso, por exemplo, das drag queens, que elas também gostam de se vestir como homem, gostam também de se vestir como mulher. É como você tá ali se expressando. Veja que são 4 coisas completamente diferentes. O Paul, inicialmente, ele começa a se... Né, a questão aqui na história é quando ele começa a ter essa expressão de gênero do sexo oposto que ele tem. Então ele começa a se vestir como mulher. Tem um determinado momento em que ele começa a ter uma certa mudança na questão da orientação sexual dele. De homem hétero, ele passa também a gostar de outras coisas que não são exatamente o que de um homem hétero gosta. Ele começa a gostar também de coisas que um homem gay gosta também. E em um determinado momento, ele também começa a ter a sua identidade de gênero meio que confrontada. Ele já não sabe mais se ele gosta daquela identidade como um homem ou se ele se vê naquela identidade como uma mulher. Nessa história aqui, isso vai terminar culminando numa grande tragédia pro Paul. E aí, essa é a parte interessante dessa história. Você tá em 1910, tem mais de 100 anos isso, e você tem uma discussão, que está bem caput espirrada. Você tem uma discussão em uma sociedade que é extremamente machista. Se a nossa sociedade atualmente já é machista, imagina naquela época. Você tem uma sociedade que é extremamente machista, você tem um cara que é extremamente machista, você tem uma esposa daquele cara que também é machista, que em determinados momentos a gente vê determinados comentários da Luísa que você fica tipo, putz, essa foi pesada, hein, amiga? Afinal de contas, ela é uma cria daquela época e não é progressista nem nada do gênero. Então você vê um homem numa sociedade extremamente machista, que ele é extremamente machista, ele tendo, então, o desafio, ele começa a ser questionado a sua identidade de gênero, a sua orientação sexual e a sua expressão sexual em 1910, depois que você passou pela Primeira Guerra Mundial. É muita informação. E é muita coisa que nem ele sabe como absorver aquelas informações, sabe? Ele não consegue processar aquilo ali. A mulher dele também não consegue processar muito bem. E a própria sociedade também não vai saber processar. Porém, vão existir determinados setores da sociedade que até estão dispostos a lidar com aquilo ali de uma forma muito tranquila. E você vê essas pessoas no quadrinho de uma forma bem livre, bem feliz, eles estão ali só de boas, curtindo a vida deles. Porém, a parte da sociedade que tem poder não quer lidar com aquilo ali. Muito pelo contrário.
quer apagar e quer julgar e quer condenar esses tipos de atitudes, que não são bem atitudes, né, minha gente? Então por isso é que eu vi Degenerado como um quadrinho em que ele não quer trazer respostas, né? Ele vai ser completamente passivo naquilo que ele fala. Ele tá apenas mostrando fatos. Aconteceu isso com o Paul. Aconteceu isso aqui com a Louise. Aconteceu isso aqui com a Suzane. E assim que eles foram vistos e julgados pela sociedade. Reflita. E aí eu fiquei muito refletindo. Enfim, eu já tenho as minhas visões sobre Degenerado. Eu gosto como ele é um retrato daquela época. Eu gosto muito da arte, como ela tem uma certa fluidez e tem um charme muito bonito ali de ver. E eu gosto do fato de ser baseado em uma história real desde 1910. E eu também gosto do fato de que é um quadrinho que está me apresentando mais uma história de vida. Porque isso ajuda a conceber a ideia de que isso não é algo novo. Essa discussão não é tão nova assim. As nomenclaturas podem ser recentes. Agora a gente pode estar discutindo de uma forma mais aberta, de uma forma mais franca. Inclusive, pelo próprio acesso à internet, a possibilidade de eu estar aqui conversando com você, por exemplo. Mas não é algo novo, não. É algo que já existe há muito tempo. Ah, mas o Paul não queria fazer isso no início. Ele fez aquilo ali, ele começou a se vestir de mulher porque ele se viu obrigado. Tá, mas ele foi gostando. Ele foi se identificando com aquilo ali. E aí? Sabe? E aí que eu acho que em um outro tempo ele poderia ter se dado mais a liberdade de ter vivido aquela vida. A própria Louise também poderia ter se dado a liberdade de viver várias coisas que ela poderia ter vivido enquanto ela estava com a Suzane, enquanto eles estavam vivendo várias coisas ali. E eu acho que poderia ter sido um final diferente para eles dois e diferente também pra gente. E também termina mostrando que esse tipo de construção não é uma coisa que acontece da noite pro dia. Não é da noite pro dia que a gente consegue ter vários direitos que eu consigo começar a ter essa discussão aqui com vocês agora. Algo que é construído e que leva muito e muito tempo. Várias pessoas passam vários perrengues até a gente conseguir, então, ter uma conversa mais franca e uma reflexão mais franca sobre identidade de gênero, orientação sexual, sexo biológico e expressão de gênero. Vocês veem que até eu tô tendo dificuldade de lembrar todos esses termos. É assim mesmo, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, dessa conversa que eu tive hoje com vocês, dessa reflexão. É um quadrinho extremamente rico, que eu acho que vale muito a pena ler e reler. E também dar de presente para as pessoas exatamente, ou para começar essa conversa, ou então para continuar essa conversa, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.